Oi, gente, bom dia. Tem aluno aí? Pois é, estou aqui do lado de cá esperando vocês mais uma vez para a nossa aula de ciências. Isso mesmo. Hoje, na nossa aula de ciências, nós vamos continuar revendo, aprendendo, compreendendo tudo o que se passa em relação ao reino animal. Lembrando que é muito complexo, é muito grande, são muitas características, são muitas semelhanças, são muitas diferenças, todos eles têm suas particularidades. E observando que cada vez que nós estamos nos relacionando com algum animal, eles também têm não posso dizer um sentimento, porque nós dizemos que eles são animais racionais, né? Irracionais, ou seja, eles não têm esse pensamento que nós temos, né? O cérebro de pensar, de agir. Não, eles são de um modo selvagem, digamos assim. Ou seja, por exemplo, por mais que um animal ele seja seu amigo, por mais que o animal seja carinhoso, por mais você nunca sabe realmente como vai ser a reação desse animal para sempre. Por exemplo, um dia eu posso criar um animal doméstico em casa e ele ser um animal dócil, mas de repente, por uma coisa que acontece, eu já vi várias coisas acontecendo assim, de um modo desse. Então ele reage de um modo diferente de como ele fazia naturalmente no dia a dia. Por exemplo, algumas coisas que nós já vivenciamos, por exemplo, um animal de carga, que todo dia que as pessoas colocam a carga nele, né? Colocam lá a carroça, colocam lá o peso nele e ele sempre está lá, bonzinho, admitindo tudo. Aí de repente esse mesmo animal que nunca nem deu uma carreira, aí de repente ele vai lá e dá uma carreira naquele dia, passa por cima de todo mundo, atravessa a pista e tal. Pois é, por que isso acontece? Porque os animais são seres irracionais. Eles não fazem isso de propósito, não. Mas eles são animais irracionais. Ou seja, eles não raciocinam o que eles estão fazendo. Outra coisa, quando nós devemos ter cuidado, porque muitas vezes a mamãe e o papai dizem assim: fulano, você não pode ter um bichinho. Por quê? Porque um bichinho ele exige respeito, ele exige que você cuide, ele exige que você trate ele bem e tal. Então vamos lá. E muitas vezes a gente não compreende quando o papai e a mamãe dizem isso, mas a gente tem que dizer isso também. Para você ter um animal, você tem que ter realmente um cuidado diário. Você tem que realmente estar lá limpando, zelando de todo o ambiente dele, porque ele não tem uma mamãe para fazer isso. Ele não tem um papai para fazer isso por ele. No caso, quem cria um animal doméstico é quem faz esse dever dessa pessoa, né, que quer ter um animal doméstico, né? Doméstico, o que quer dizer? Quer dizer que ele precisa de você para dar carinho, principalmente, para repassar e receber também amor, porque os animais domésticos, eles são assim, eles recebem e dão amor a todo tempo. Por mais que você esteja chateado, mas se você tiver um cachorrinho, se você chegar e der lá um maior carão nele, ele vai lá pro canto da parede. Sai pra longe, porque você deu aquele berro nele. Mas se você chamar na mesma hora, venha pra cá, ele vai vir. Quer dizer, uma coisa muito... é um amor muito incondicional, não é, gente? Pois é, e lembrando que quando nós fazemos isso, nós não podemos voltar atrás. Você pegou um animal para cuidar, você tem que cuidar dele até o fim. Então, assim, é pensar, é repensar. Será que eu posso fazer isso? Será que quando esse animal crescer, porque é muito bonitinho, você vê um cachorrinho pequenininho, lindo, maravilhoso. E aquele cachorrinho quando crescer, e quando ele fizer as suas necessidades, você vai estar pronto para limpar? Você vai estar pronto para limpar todo o vasilhame da comida, da água? Tudo isso aí tem que ser colocado em pauta antes de você querer ter um bichinho de estimação. Quanto aos animais selvagens, já é toda aquela restrição.
não podemos tirar ele do seu habitat natural. Tira por quê? Porque eles não se acostumam, porque eles não se adaptam conosco. Por exemplo, a maioria dos pássaros, dos animais selvagens que são colocados em gaiolas, eles não fazem seus ninhos, eles não reproduzem. Por quê? Porque acabou o habitat natural dele. Já é uma coisa ruim. Muitos desses animais que são levados em cativeiros, que são aprisionados, muitos deles num caixote pequenininho, onde só caberia um, estão colocados lá 10. Muitas vezes, 9 deles morrem, certo? E no que 9 deles morrem, só um sobra. Por isso sai um custo tão alto para você, e por isso eles estão entrando naquele link de animais em extinção. E isso é um perigo. O que é um animal em extinção? É um animal onde tem poucos deles por aí, pouquíssimos. E muitas vezes são animais que são difíceis de fazer seus ninhos. Ou seja, eles muitas vezes não vão mais reproduzir, tá certo? Nunca mais. Então tudo isso aí nós temos que pensar, não é, gente? Eu sei que vocês vão fazer isso, porque nós estamos aprendendo isso a todo dia. Por que os animais têm penas? Porque as aves têm penas para ajudar no seu voo. Então cada característica do animal é justamente para o seu habitat natural, certo? Lembrando que a galinha também é uma ave. Ela não voa como os pássaros, um voo longo, mas ela voa, certo? Ela voa. Prestando muita atenção nisso. A galinha é uma ave, tá certo? Outra coisa, em relação aos animais com pelos, como o cachorrinho, onde muitas vezes nós tiramos toda a pelagem do animal para limpar, né, que nós chamamos de tosagem, mas é errado, é certo, depende. Você não pode deixar aquele animal totalmente desprovido da sua pelagem. Por quê? Porque a sua pelagem é proteção para o frio, certo? Então, os veterinários, que são aquelas pessoas que cuidam dos animais, eles sabem o que fazer. Nós não podemos fazer isso em casa. Por quê? Porque nós podemos fazer de um modo errado. Lembrando que os nossos animais de estimação, eles também têm vacinas. Os cães, os gatos, eles têm vacinas nos dias apropriados, tá certo, gente? Tem até algumas campanhas e muitas vezes as pessoas que dão vacinas neles passam na sua casa. Então, prestar atenção nas campanhas para que não escape nada. Os animais também têm o seu cartãozinho de vacinação. Em relação a tudo isso que nós temos aprendendo, que animais, alguns nascem de ovos, que alguns nascem da barriga da mãe, que alguns animais eles são cobertos de pelos, por exemplo. Vamos falar aqui de animais que nascem de ovos. As tartarugas, vocês já sabem como é que as tartarugas põem os seus ovos, aonde é? Coisa mais linda, gente. Elas vão na beirada das praias e lá elas cavam um buraco muito grande. Lá com os seus pezinhos engraçadinhos e elas vão cavando assim, ó, bem rápido, mexendo. E elas começam a depositar os seus ovos naquele buraco. Muitos, mas muitos mesmo. E depois com as mesmas, parece umas nadadeirazinhas, elas vão cavando, né? Aqueles pezinhos dela. Cavando o buraco, tampa tudo. E aí fica lá, quase na beira do mar, bem próximo, e fica lá. Com um determinado passar do tempo, aqueles ovos, ó, nascem as tartaruguinhas, bem pequenininhas, muito, muito frágeis. E apesar de cada ninho de tartaruga serem muitos e muitos e muitos ovos, apenas alguns resistem. Por quê? Eles têm um caminho a seguir. Que caminho é esse?
o caminho todinho até chegar ao mar. Até lá, alguns animais, alguns outros animais também aquáticos, pegam eles antes de chegar lá. Dentro do mar também já tem alguns predadores, porque eles ainda são as mínimas, né? Tartarugas bem pequenas, então são muito frágeis. Então assim, é um animal que não faz, não atinge, não mata, não morde, não pica, não sai veneno, mas é um animal ameaçado. Por quê? Porque muitas vezes as pessoas fazem com que esses animais morram de uma forma bem jovem. Tia, mas o que eu contribuo para isso? Contribui sim. Lembram dos piqueniques? Por que a tia vai falar disso agora? Porque os piqueniques geralmente começam agora, nas épocas de férias. Então eu quero falar sobre isso. Agora chegou a parte que eu quero falar. Tia, chegamos de férias. Ih, tia, mas você não está com nada. Tia, esqueceu que nós já tivemos férias? Não esqueci não. Mas só nós tivemos férias. O restante não teve, vai ter agora. Então assim, como o restante não teve, então as coisas vão acontecer, que eu sei que vão. Porque por mais que a gente fale, não vamos sair para um lado, não vamos sair para o outro, mas sempre tem algumas pessoas danadinhas que vão mesmo. Então assim, o que a gente faz? Se você for a algum lugar, não é para ir. Mas se for, tenha cuidado. E outra coisa, eu estou ensinando uma coisa para amanhã, para depois de amanhã, para daqui a alguns anos. Não estou ensinando só para agora. Não, de jeito nenhum. É uma coisa para muito tempo. Se você for a digamos, uma praia, onde tem um piquenique, gente, importante. Olha, geralmente nos piqueniques nós levamos muita coisa mesmo de comida. Às vezes levamos tanto que nem comemos de volta para trás, mas a gente não deixa de levar, não é? Na verdade? Pois então, o que é que nós temos que fazer? Estou levando muita comida? Estou. Mas eu também tenho que levar uma sacolinha, porque na hora que toda aquela bagunça for consumida, o saquinho do recheado sobrar, o saquinho do xilito sobrar, o saquinho do Nescau sobrar, eu tenho que fazer o quê? Tenho que jogar fora. Eu vou jogar ali simplesmente na areia? Não. Eu tenho que colocar dentro de uma sacolinha e procurar por lá um lugar onde tenha o lixeiro para me colocar dentro da vasilha do lixo. Nada de deixar nada espalhado. Isso é muito feio. Além de ser ruim para o meio ambiente, todo mundo que está à sua volta condena o que você faz. Olha, se tem uma coisa que as pessoas observam, são as coisas erradas. Gente, ninguém deixa escapar as coisas erradas. Todo mundo presta atenção. Olha, e eu digo isso por experiência própria. Como eu sempre digo para vocês, que não é para jogar papel fora, nem um simples papel de bombom. Uma vez eu fui deparado com um aluno que estava prestando atenção no que eu estava fazendo. E eu levei um baita de um susto, porque eu não estava esperando. Meio-dia em ponto, no meio da rua, não tinha ninguém me olhando. Eu achava que não tinha ninguém me olhando. E eu estava com um bombom. Gente, não tem aquela história de costume vai à praça? Pois é, eu nunca jogo fora, assim, nunca descarto fora. Então, o que eu falo, realmente eu faço. Eu abri o bombom e não tinha ninguém na rua, no meio da rua. Eu ia normal para a escola, eu vinha na aula. O que aconteceu? Quando eu abri o bombom, que eu coloquei na boca, que eu olhei para o papel, eu já tenho o costume de fazer isso, quando eu não coloco no cantinho, eu procuro um canto que tem o cesto do lixo e coloco lá. Aí do outro lado da rua tinha um cesto, aí eu fui só virando a rua e para colocar o papel. Quando eu coloquei o papel no cesto, o aluno gritou por trás de mim: "Ô tia!" Eu tive um susto, porque era meio-dia, não tinha ninguém fora. Que foi? Eu estava só observando. Eu digo, o quê? Eu nem tinha me tocado. Estava observando se eu tinha que colocar aquele papel no lixo. Eu disse, você reparou? Reparei sim. Pensa que eu me esqueci, que a tia ficava falando isso direto, pois eu estava só olhando. Quer dizer, eu não estava vendo.
mas o aluno estava vendo. Quer dizer, muitas vezes a gente pensa que as pessoas não estão observando o que nós estamos fazendo, mas sempre tem alguém. Sempre tem alguém. Eu estava andando pela rua de cabeça baixa, então eu estava vendo as casas. Mas tinha uma casa, um duplex em cima e embaixo. E o aluno estava na parte de cima e eu não estava observando isso. Então sempre tem uma pessoa olhando o que nós fazemos. Então nós temos que fazer as coisas corretas. Mas eu vou fazer só porque tem alguém me observando? Não. Você tem que criar dentro de você essa consciência. Eu tenho que praticar a coisa certa. Por quê? Porque eu gosto de fazer as coisas certas. Quando eu estou no meu direito, ninguém pode falar de mim. Agora, se eu fugir do meu direito, aí eu já tenho dever a cumprir. Aí as pessoas podem falar. E geralmente, quando as pessoas costumam dizer, vão a esses piqueniques, quando elas saem da praia, ficam lá, ó, uma calamidade. Muita sujeira, muito lixo, muita coisa feia mesmo. E assim, as pessoas, eu fico me perguntando, muitas vezes são pessoas que você olha e diz assim, uma pessoa dessa não ia fazer isso se fosse na casa dela. Mas quando você não faz em casa, você também não faz na praça. Então, vamos observar tudo que nós fazemos. Se você for sair para algum canto, olha que eu não estou dando essa aula só para agora, estou dando para, ó, bem futuro. Se você for sair para algum canto, não tem problema. Mas nunca disperse o seu lixo em qualquer lugar. Não, sempre procure o canto certo. Por quê? Vamos voltar para a fala das tartarugas. O que a tia está falando sobre as tartarugas? Porque tem muitas imagens tão feias, tão tristes, as tartarugas pequenininhas, que depois que elas ficam bem grandes, viu gente? Tem tartarugas do mar que elas ficam assim, ó, grandona, muito, muito grande. E continuam sendo dócil, elas não mexem com ninguém. Mas o que acontece? Elas não sabem. Os animais não são seres irracionais, eles não têm o raciocínio que nós temos. Então, o que acontece? Eles comem, engolem qualquer coisa que eles virem pela frente. Por exemplo, os biólogos, aquelas pessoas que entram dentro do mar para tirar, muitas vezes as tartarugas que ficam... Pois é, e as tartarugas, elas engolem, por exemplo, cordas, plásticos, qualquer tipo de material que nós deixamos na beiradinha da praia, quando nós vamos à praia, o mar, a onda não vai e volta, vai e volta. A onda pega aquele lixo, que muitas vezes não dá tempo as pessoas recolherem, porque é muito, né? As pessoas que trabalham na limpeza recolhem aquele lixo e aquele lixo vai para o mar, quando não é recolhido. E o que acontece? Quando vai para o mar, a tartaruga não sabe diferenciar aquele objeto, aquele plástico de comida e engole. E aí engasga, e aí elas não têm mais o que fazer, porque nem desce e nem sobe mais. E aí, acabou com a vidinha delas. Então, muitas vezes nós temos que ter muito cuidado, porque os animais, eu estou dando um exemplo da tartaruga, mas pode ser qualquer animal, gente. Vamos respeitar a natureza. Ó, dessa vez, a tia vai fazer aqui, ó, vou tirar uma foto dessa atividade que a tia fez aqui no caderno. É uma cruzadinha, certo? Nessa cruzadinha tem aqui algumas perguntas relacionadas, né? Relacionadas ao que eu perguntei agora, ao que eu falei agora. Por exemplo, nós também falamos um pouco sobre os animais que falam, cada um dos animais tem a sua própria voz. Por exemplo, o cavalo relincha, o sapinho coacha, o gato mia, o cão late, o boi e a vaca muge. Então, assim, aqui tem alguma perguntinha também relacionada a isso. Animais que nascem da barriga da mãe, tem um aqui dentro da nossa cruzadinha. Outro também, animais cobertos de penas, temos vários, mas tem um que vai caber aqui, ó, bem certinho na nossa cruzadinha. Então, essa atividadezinha aqui, que a tia vai bater a foto, vai mandar para vocês, é para copiar onde? No caderno de casa ou classe, que é um dos dois, vocês vão mesclando aí. Lembrando, ó, nome ciências, a data de hoje,
que é 2/7/2020. O nome do colégio, eu quero vocês completando o nome do colégio. Qual é? Braz Lima Verde. Isso mesmo, cada pedacinho com letra o quê? Maiúscula. E aqui, ó, nome completo. Sempre eu deixo, observe que sempre eu deixo uma linha, nome completo, deixo uma linha em branco. Por quê? Porque geralmente ele não vai caber todinho aqui. Você faz o quê? Você vai para outra linha e conclui. Não precisa apertar o nome para ficar embaralhado uma letrinha em cima da outra. Não, porque aí também não vai ficar correto. Então você faz bem direitinho. Cada pedacinho do seu nome completo também com letra maiúscula. Outra coisa também. A cruzadinha aqui, eu gosto de copiar com letras minúsculas. Ó, então você continua ela aqui todinha, que tem o nome animais. Então todas essas perguntas são relacionadas a isso. Estão ouvindo o som dos pássaros? Pois é, aqui eu tenho vários pássaros. Vocês ouviram o som? Não sei se vocês ouviram, mas se eles aparecerem aqui eu vou mostrar a vocês. Estão lindos, porque eles estão soltos, estão na natureza, certo? Então eles brincam aqui diversas vezes, tá bom? Mas com tudo isso, estou aqui para pedir a vocês que não dê trabalho à mamãe novamente, não dê trabalho ao papai, a ninguém que esteja fazendo a atividade de vocês. Um bom dia e até uma próxima aula, tá certo, gente? Bye!